a gente começa o nosso programa falando de doenças emocionais. Nunca falou-se tanto de doenças emocionais como nos últimos tempos, né? A cada ano, cresce mais e mais o uso de medicamentos voltados para tratar os sintomas que elas apresentam. Um grande fator que contribui para a frequência dessas doenças são as vivências difíceis do dia a dia. Todo mundo tem dificuldade. Eu gosto sempre de falar para vocês, e eu não tenho nenhum problema de mostrar o meu lado humano, não. Tem gente que fala assim, ai, mas uma apresentadora pode descascar, pode tirar a máscara? Eu acho que pode e deve. O que a gente não pode é fingir que, ai, tem alguém com uma vida cor-de-rosa. Não, todo mundo tem momentos bons e ruins. E a gente está aqui para aprender um com o outro e com os momentos ruins a lidar com todas essas fases. Muitos não sabem lidar com as experiências da vida, acabam perdendo o equilíbrio, acabam até adoecendo. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje ela que é psicóloga, escritora e fundadora do Psicodicas, Marilene Ked. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo novo livro. Obrigada, querida. Vamos lá, ele tá aqui do meu ladinho, já dei uma olhada, mas depois eu quero ler com bastante atenção e, como sempre, aprender contigo, porque é muito bom aprender com você, viu, Marilene? Eu gosto de estudar, viu, Cláudia? Gosto de me aprimorar, de me aperfeiçoar. E é importante, né? Isso. E eu penso que o psicólogo ainda faz algo além, que é prestar atenção em si e no próximo. Isso é muito bonito. Uma grata profissão. Eu adoro, né? Olha, emoções, situações e soluções, numa abordagem psicológica e psicossomática. Então, aqui a gente tem situações reais, é isso? Tem situações reais, sim. Como você disse, com perfeição. Aquilo que as pessoas vivem no seu dia a dia, que é os altos e os baixos. Então, os baixos, aquelas vivências mais difíceis, que são exatamente as experiências mais difíceis, é que a pessoa tem que aprender. Cláudia, absorver o ensinamento daquela situação e não ficar estagnada nela. Tá? Porque o que acontece? Muitas pessoas já passaram por traumas, por lutos complexos, perdas realmente, uma dor imensurável, problemas lá na infância que carregam desde a infância, ou pessoas que estão desempregadas há muito tempo e a questão financeira causa problemas no emocional. Então, seja qual for o problema que a pessoa esteja vivenciando ou já vivenciou, que se tornou uma experiência muito difícil e ela não consegue se desprender, se desapegar. E isso, com o tempo, vai o quê? Desencadeando sintomas e doenças de fundo emocional. Por quê? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as mais impactantes, elas estão diretamente ligadas com a nossa saúde física, mental, emocional e vai impactar. Por exemplo, pessoas que vivem uma rotina de estresse, é um estresse assim sem controle, ela vai o quê? Desenvolver uma ansiedade muito grande, no mesmo nível do seu estresse. Então, você vê que o estilo de vida vai também impactando a saúde emocional, a saúde psicológica. Imagina você sem controle da tua rotina, você desenvolve aí uma ansiedade que pode evoluir para uma crise de pânico. Então, qual é a ideia? A ideia é encontrar o seu ponto de equilíbrio. E é isso que eu explico, Cláudia, em todos os meus livros. Encontrem um ponto de equilíbrio, que é para não sucumbir a essas doenças. Uma ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão. Ansiedade, o que é? É um medo que toma conta da pessoa, em que ela acredita que tudo que ela vai fazer vai dar errado. Porque ela está tomada por aquela energia, aquela ansiedade descontrolada. Então, ela passa a não acreditar mais nela, no potencial dela. E aquilo vai aniquilando, ela não consegue fazer mais nada. E as pessoas têm que entender que todos nós temos os nossos limites. Você não precisa achar que você tem que fazer tudo com perfeição. Isso não existe, não é, Cláudia? Isso não existe. Isso não existe. Isso aí é uma ilusão do ego que vai adoecendo a pessoa. Você pode sim dar o seu melhor, ter a consciência tranquila e pouco a pouco ir melhorando no dia a dia. Aquilo que não deu certo ontem,
tende a dar certo hoje. Todo dia que amanhece é uma oportunidade de um recomeço. Então, eu passo isso para as pessoas que eu atendo, coloco isso nos meus livros para que não se desesperem. Diante de uma situação difícil. Você falou de encontrar um ponto de equilíbrio. E aí eu pensei, para a gente encontrar alguma coisa, a gente percorre um caminho. Existe um caminho para chegar a esse ponto de equilíbrio? Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar nada, né? Parece que está tudo preto mesmo à nossa volta. Então, quando a pessoa chega nesse nível, ela tem que parar e pensar o que é que eu estou fazendo comigo. Né? Porque se já está envolvida numa situação difícil, você ainda tende a piorar a situação, se deixando levar por ela, isso não pode acontecer. Então, você tem que pensar o que eu estou fazendo comigo, calma, respira profundamente, entenda que tudo tem solução, tá? E se você manter a calma, você vai encontrar essa solução. Às vezes é preciso mudar o estilo de vida, a dinâmica de vida. Aquela vida agitada, aquela vida que proporciona só estresse, muda isso. Alguma coisa dá para fazer. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu saio cedo. Todos nós trabalhamos, com exceção daqueles que são desempregados. Tem até aquelas que trabalham home office dentro de casa, empreendedoras dentro de casa. Todos trabalham. E tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio para não cair nessa rotina frenética que leva a adoecer. Então, na verdade, esse caminho é um caminho da disciplina. Isso. É da gente se comprometer em fazer algo diferente. O autoconhecimento. Isso é importante, né? Eu lembro, eu até divulguei bastante nos últimos tempos lá no YouTube a história que eu vivi no finalzinho do ano passado. Durante um bom tempo, eu realmente fiquei com aquilo na cabeça. Aquilo me incomodava, aquilo me machucava. E eu me lembro que meu marido falava assim, bom, é o seguinte, você vai fazer alguma coisa em relação a isso? Você decide sim ou não? E se decidir sim ou não, de toda forma, para de pensar nisso. E eu não conseguia. Eu falava, puxa, eu não estou conseguindo. E aí eu resolvi, com disciplina, fazer coisas diferentes. Então, eu busquei a meditação, que foi realmente um desafio, porque a gente fala assim, vamos meditar, mas não é tão fácil, né? Não. A gente parar e meditar, mas me ajudou. Eu mudei a minha atividade física, resolvi praticar yoga, que me deu também um equilíbrio, né? Um equilíbrio. E dá uma tranquilidade, uma calma maior. Voltei a ler, porque eu tinha começado a ler menos. Isso tudo, de repente, eu nem pensava mais em nada disso. Me senti fortalecida até de poder falar isso com tranquilidade, sem me afetar. As pessoas até perguntaram, puxa, você tocou nesse ponto depois de 6 meses, isso não te machucou? Não, parece que realmente, assim, a página foi virada. Então, hoje, eu conto essa história com os aprendizados que ela me trouxe, mas sem mais a mágoa, sem mais a dor que ela me trouxe. É isso mesmo, perfeito. Porque qual o sentido, Cláudia, da pessoa que já passou por um problema, já sofreu demasiadamente a dor daquele problema, ficar revivendo isso todos os dias, vivendo assim num vale de lágrimas? São pessoas que choram todos os dias, tem muitas pessoas assim. Então, é parar e pensar, eu não mereço isso, foca no presente. Eu queria dar alguns exemplos, porque eu conheço até algumas histórias de telespectadoras, porque elas compartilham muito, abrem muito coração aqui com a gente. Aliás, depois, se você quiser abrir o seu coração, nosso WhatsApp é o 11 9 50 45 18 40. Te encorajo a fazer isso porque é bom a gente poder falar, tá? Então, pode mandar pra gente a mensagem. Depois eu vou encaminhar todas pra doutora Marilene. Agora, assim, tem muitas telespectadoras sofrendo luto. Muitas perderam um filho, perderam uma filha e vivem carregando esse luto por anos. Algumas telespectadoras há 2, 3, 4, 10 anos de profunda tristeza. Dá para mudar essa história? Olha, o que acontece nesses casos, esse luto muito complexo, que é a perda de um filho, é importante ter acompanhamento de um psicólogo, muito importante, porque ela vai viver essas fases do luto que são necessárias, mas em algum momento ela tem que encontrar um sentido para a vida dela e dar continuidade. E muitas ficam realmente estagnadas nesse luto. É muito difícil, Cláudia, sair sozinha.
sozinha nesses casos desse luto. É importante um profissional especializado no assunto para ajudá-la a enfrentar essa situação emocional que ela vive. E olha, tá? hoje em dia tem serviços psicológicos até gratuitos em universidades, Sim. algumas igrejas. Os grupos, porque tem até grupos de luto, eles ajudam? Ajudam muito, cada uma vai contando a sua experiência, como tem vivido esse luto, como está difícil. Uma ajuda a outra, encontra uma forma de aliviar essa dor. Porque a questão é, as pessoas, cada um é muito individual, muito singular. Então, tem pessoas que passam um luto complexo, mas depois de um tempo encontram um sentido para continuar a sua vida, mesmo com essa dor dentro do peito, carregando a perda de um filho dentro da sua alma, mas conseguem dar continuidade na vida. Outros não. Então, essas pessoas precisam de ajuda especializada. Por mais que eu fale, olha, não pense nisso agora, procure fazer uma outra atividade, procure ter outros pensamentos, ela sozinha não consegue. Ela precisa de uma ajuda mesmo, que pode ser, como você falou, procurar pessoas que estejam na mesma situação. Você entra na internet, você encontra grupos que se encontram para falar desse assunto, para se ajudarem. Então, isso é muito bom. Perfeito. Tem algumas situações, e a gente também sabe de histórias de mulheres que viveram relacionamentos abusivos. Algumas com violência, outras sem violência, umas com traição, outras sem traição. Mas, de toda forma, mulheres e homens também machucados e remoendo esses sentimentos. Tem algum caminho melhor para a gente ajudar? O caminho é entender por que muitas vezes se manteve durante muito tempo nesse relacionamento, né? Porque o relacionamento abusivo, Cláudia, ele vai dando sinais com o tempo. No começo, não. Você acredita naquele príncipe encantado, você acaba aqui entrando naquele jogo dele, né? É com o tempo que ele vai mesmo humilhando, denigrindo, até que chega ao ponto da violência, que ela chega a bater na mulher ou a mulher bater no homem. Nesse caso, as maiores vítimas são as mulheres. Então, vai tendo todos esses sinais até chegar nisso. Então, primeiro entender por que ela se manteve nesse relacionamento durante todo esse tempo. Para isso, ela vai precisar de ajuda, de uma rede de apoio, né? Porque para ela não sair de uma relação dessa e entrar em outra, tá? Ela pode estar condicionada a isso. Então, ela precisa trabalhar isso. Ela está muito machucada, buscar ajuda especializada. E uma rede de apoio, família, amigos, com que ela possa conversar, verbalizar a sua dor é muito importante. Mas existem casos, Cláudia, que infelizmente a família não apoia muito. Né? Falar, mas ele não estava bem naquele dia. Não, não é assim. Às vezes é um padrão de comportamento, não é que ele não estava bem naquele dia. Não existe essa justificativa, apanhar, ser violentada, não, isso não é um dia. Pode voltar outro dia. Então, a mulher ou o homem, eles têm que estar cientes disso e buscar ajuda para não se manter. Mas, às vezes, Cláudia, o jogo, ele é tão difícil da pessoa sair. A pessoa fica tão vulnerável, porque um dia sofre, é humilhada, apanha, no outro dia o outro fala, não, mas eu te agredi porque foi para o teu bem, eu não estava bem, mas eu te amo, e aquilo, o outro, a vítima, ela não vai entendendo, ela perde a noção do que está acontecendo, vai se fragilizando cada vez mais e acreditando que realmente ela é responsável. E ela se mantém dentro daquilo. Isso é um perigo muito grande. Nós estamos aí com taxas de feminicídio muito altas. É muito triste, nós sabemos disso. Então, os sinais já são dados durante o relacionamento, já vai encontrando um jeito de sair disso. Seria o melhor caminho. É o melhor caminho. Aí, para as que não conseguiram, agora tentar encontrar o que você está nessa história há tanto tempo. Exatamente. Perfeito. Temos também os casos das pessoas que são traumatizadas porque perderam um bom emprego e nunca mais conseguiram se recolocar. E o mercado parece que está fechado para elas.
Aí nesse caso, eu atendo algumas pessoas que estão passando por isso. É a questão do se reinventar. Então, eu vou me reinventar para o mercado de trabalho. Eu vou descobrir novas habilidades, novos talentos em mim, tá? Eu tenho talento. Eu sou uma pessoa que posso fazer várias coisas. Então, eu vou descobrir o que eu posso fazer. Eu não vou ficar estagnada pensando, nossa, eu perdi aquilo, não vou conquistar outro. Não. Aconteceu, aquilo foi um ciclo, entre em outro ciclo da sua vida, acreditando em você. É a questão, Cláudia, da autoconfiança, tá? Porque perdas todos nós temos. Um dia você recebe um sim, outro dia você recebe um não. A vida é assim, não são sims todos os dias. Então, trabalha essa autoestima, essa autoconfiança de começar a se movimentar para alguma coisa nova e vai dar certo. Se já deu uma vez na vida, tem tudo para dar de novo. Se você precisa de ajuda para entrar nesse novo negócio, busque, entra na internet, procura. Vai fazer um curso, vai se aperfeiçoar em alguma coisa que vai te dar um futuro. O importante é você não ficar pensando o tempo todo na perda. Tira uma lição daí, uma experiência que vai ser útil até para esse novo investimento que você vai ter na vida. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, você não é o seu pensamento, você pode dominar o seu pensamento. Você fala assim, não pode ficar pensando o tempo todo. Então, é isso. A gente pode dominar nossos pensamentos, Eles deve surgem, dominar Cláudia. nossos pensamentos, né? Eles surgem muitas vezes para o ansioso, para o depressivo, de forma assim aniquilar mesmo, tá? Agora, as pessoas que não estão sofrendo com esses transtornos, pode sim ter um controle, ela mesma. Esses outros não, precisam de ajuda especializada. Agora, quando não é o caso, ela pode dominar, eu não sou isso, manter dentro dela afirmações positivas. Mas por que eu vou pensar isso que vai dar errado? Primeiro eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou tentar fazer com que dê certo e vai dar certo. E se não der totalmente certo como você quer, isso acontece mesmo, para tudo na vida. Perfeito. Vamos lá. Primeira pergunta vem da Flávia, ela é de Franca, interior de São Paulo. Ela fala, minha dúvida é de como faço para sair dos medicamentos de depressão, ansiedade. Eu já tentei suicídio e isso não passa. Olha, aí no caso é mais complexo, precisa ter acompanhamento médico, tanto para iniciar as medicações, porque tem pessoas que vão no Google procurar o que tem que tomar, não pode, tem psiquiatra para isso, tem médico especializado no assunto, para com isso, em depressão, em ansiedade, continue ouvindo o que o seu médico fala. Se ele diz que você ainda precisa da medicação, continue. E ao mesmo tempo, faça psicoterapia, vai te ajudar muito. Faça caminhadas que libera bons hormônios, tem um pouco de busque alguma coisa que te dê prazer na vida, isso ajuda muito. Tá? Você falou da caminhada, eu lembrei, a gente tem um querido psiquiatra que sempre está aqui em entrevista comigo e ele fala, não adianta tomar remédio psiquiátrico se não fizer exercícios físicos aeróbicos 40 minutos, pelo menos 5 vezes por semana. Precisa, e é uma coisa que depende da gente. Então, assim, a gente tem que ter o compromisso de ficar cada vez melhor. A gente tem que se respeitar. É claro que quando a gente está com a autoestima lá embaixo, a gente não está se amando, mas a gente tem que ter responsabilidade até diante de Deus, porque Ele nos deu a vida. Então, a gente tem que falar, não, vamos lá, vou tentar. Né? Vai empurrada, mas vai. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, tive problemas com meu pai a vida toda por causa do álcool. Falecido há 10 anos. Agora sofro novamente com o marido. Como lidar com essa situação? Ele não ouve ninguém. Minha filha de 15 anos também não suporta mais isso. Nem conversa mais direito com ele. Minha família está destruída. O que faço? Ela não quer se identificar. Obrigada por abrir o coração. Então, são vivências difíceis. Ela já teve essa experiência na vida, na infância, na juventude e agora no casamento, situações que se repetem. É muito difícil mesmo, a família já está destruída. Então, é buscar ajuda numa rede de apoio, tá? Então, ela precisa conversar com a família dela, ter amigos próximos para ela poder desabafar, para ela poder verbalizar o sofrimento dela e, se não conseguir sozinha, buscar ajuda especializada, porque ela pode entrar numa depressão. Porque muitas vezes, Cláudia, a pessoa quer sair dessa relação, mas ela não tem como.
Ela não tem para onde ir, ela não tem como fazer. Então, ela precisa conversar para ouvir algumas alternativas, sugestões de pessoas da inteira confiança dela. Não é desabafar com qualquer pessoa, é com pessoas da inteira confiança que vão ajudá-la a encontrar um caminho, tá? Com certeza. E ela procurar se manter no equilíbrio, procurar saber por que essa situação se repete na vida dela. A terapia ajuda muito, porque ela se mantém, porque ela não tem coragem para sair, o que está acontecendo. Olha, eu sou voluntária de um grupo de apoio que chama Amor Exigente. É um trabalho lindo e que apoia familiares de dependentes químicos. O álcool se enquadra nisso. E você pode contar com essa rede de apoio. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, vai se sentir acolhida. E é possível restaurar a sua família, voltar a ter uma família funcional, cada um desempenhando o seu papel. E eu tenho certeza que o seu marido também deve estar sofrendo por conta do alcoolismo dele, mas aí deve ter perdido o controle em relação à doença, que é uma doença, e ele não consegue sair dessa se vocês não entenderem a doença e estiverem preparados para apoiá-lo. Vá a um grupo de apoio, chama Amor Exigente, entra no site, é de graça, então você não paga nada, mas eu acho que vale a pena também buscar psicoterapia se você puder. As duas coisas caminhando juntos, então melhor ainda, tá? Não fique só, no momento como esse a gente tem que estar apoiado. Ótima dica sua. Porque funciona muito. Eu vejo tanta família transformada, sabe? A partir disso. Tem jeito, a gente não muda o outro, a gente muda a gente. Nada muda se a gente não mudar, é a frase que a gente usa lá. E a mudança só acontece com motivação interna. Raras as exceções, Cláudia, que a motivação é externa. Ela tem que ser interna, a pessoa tem que querer mudar. Então, esse que está doente, dependente do álcool, ele precisa buscar ajuda também. Mas às vezes a família que torna-se codependente também fica doente, acaba, sem querer, é óbvio, sendo uma facilitadora da doença dele. Quer dizer, vai de alguma forma dando subsídios para que ele continue na doença. Então, assim, no grupo, a família se prepara, cria até um falso fundo de poço e aí o dependente, o alcoólatra, ele olha para aquela situação e ele fala, opa, eu preciso mudar também porque minha família mudou. Então, de novo, nada muda se a gente não mudar. Busca ajuda. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Ela é de Natal, também não quer se identificar. Ela diz, sou muito ansiosa. Como lidar com a tremedeira em falar ou ler em público? É tão forte que eu passo mal depois. E como lidar com os pensamentos barulhentos? Barulhentos devem ser aqueles que causam um sentimento negativo nela, né? Uma emoção negativa. Bom, a ansiedade, ela causa, sim, esse tremor nas mãos. E na boca também, a pessoa fala tremendo, com os lábios tremendo. Está num nível de ansiedade muito alto, respira profundamente várias vezes ao dia. Muitas vezes a ansiedade, ela já é genética. Já vem da família mesmo, ou então ela vem de situações de vida estressante que está cada vez mais aumentando o nível de ansiedade dela. Ela precisa buscar o autoconhecimento, entender por que ela se mantém nesse nível de ansiedade, o que é que acontece, que ela é tão ansiosa, que ela vive tão ansiosa. São os pensamentos que surgem. Por que esses pensamentos surgem? É alguma coisa que já aconteceu ao longo da vida? Alguma experiência que causou isso? Ou ela vive uma vida muito estressante? Então, primeiro ela precisa saber, é o autoconhecimento, o que desencadeia, gera toda essa ansiedade nela, para ela ter controle sobre a causa, a raiz do problema, e a ansiedade começa a diminuir. Mas respira profundamente, várias vezes ao dia. Perfeito. Agora eu fico pensando, se ela tem a oportunidade de falar ou ler em público, é porque ela está indo em busca desse falar e ler em público. Deve ser algo que ela gosta para chegar a ter essa oportunidade, né? O que ela está cultivando ali ao longo do tempo. Então, vale a pena você cuidar disso com vontade, Lógico. porque se é o que você quer, né, vamos vencer esse medo e sair falando e fazendo diferença na vida das pessoas. Importante. Também, assim, a gente não tem oportunidade que não é pra gente. Então, se você teve a oportunidade de falar em público, de ler em público, é pra você. Se joga. Vai e faz. Próxima pergunta. Boa tarde, não quero me identificar, estou vendo o programa, me identifico muito. Não sou de me abrir, não consigo confiar em ninguém, pois já fui enganada. Tenho medo de tudo, até de fazer o que gosto. Às vezes por medo dos outros acharem errado. Sempre fui submissa em muitas coisas.
Então, e vai viver toda a vida assim? Você disse no começo, a vida é curta. E você tem razão, a vida é curta e é maravilhosa. Não viva assim. Busque uma forma de você se colocar, acreditar mais em você, sem muita autocobrança, né? Sem ouvir muito as críticas disfuncionais, porque tem a crítica que funciona, que te ajuda, e tem aquelas disfuncionais que só vão te inibir mais ainda, te prejudicar mais ainda. Então, não viva assim. Procure viver de uma forma mais leve com você mesma. Acredite em você, ela precisa acreditar nela, Cláudia. Buscar momentos de prazer, de lazer. Ela precisa modificar essa dinâmica de vida dela. E isso tem que acontecer de dentro para fora. E a hora é agora. Ó, lê o livro da Marilene, Emoções, Situações e Soluções. Aliás, leitura transforma a gente, Transforma. né? Às vezes a pessoa acha que ela já leu de tudo, que ela já sei, é o mesmo conteúdo, a mesma abordagem. Sempre tem alguma coisa, Cláudia, que vai te despertar alguma coisa muito boa em você. Vai melhorar alguma coisa na sua vida. Perfeito. Próxima pergunta. O Rodrigo veio aqui, você me deu uma plaquinha de terminou o tempo ou ainda tenho tempo? Ah, ainda tenho tempo, que delícia. Estou passando por uma situação preocupante com a minha filha. Ela começa o tratamento, mas nunca termina. E me falou essa semana que foi ao psiquiatra porque não estava aguentando mais, que algo mandava ela ir à cozinha e pegar uma faca. O que eu faço? Estou desesperada. Caso leia no programa, não divulgue meu nome. Não falei nome, né? Graças a Deus. Vamos lá. Delírios, alucinações, isso é muito grave, tem várias causas, tem que continuar indo no psiquiatra sim. Mãe, por favor, acompanhe sua filha, vê se ela está fazendo o tratamento direitinho, porque isso é muito sério. Delírios, alucinações, tem várias causas, desde transtornos psiquiátricos graves, até indução por drogas, enfim, é preciso identificar e fazer tratamento corretamente. Eu fiquei aqui pensando que talvez essa filha seja adulta, né? Porque ela começa dizendo que a filha começa o tratamento e nunca termina e falou para a mãe essa semana que foi ao psiquiatra porque não estava aguentando mais. Então, ela deve ir ao psiquiatra sozinha. Mesmo filho adulto, filho casado, numa situação como essa, a mãe deve intervir? Nesses casos, sim. Filha, vou te acompanhar, vou te ajudar, estamos juntas. Vamos, o que eu puder, eu quero te acompanhar e te ajudar. É muito importante. Perfeito. Vai, exerça o seu papel de mãe. Mãe é autoridade na vida do filho. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de presença firme e forte, coragem. Vai lá e cuida dela. Próxima pergunta. Minha mãe nunca me apoiou quando eu queria seguir uma profissão. Hoje, eu consegui com o apoio da minha sogra e do meu marido. Minha mãe se aproximou porque ela viu que hoje estou bem, mas no passado, ela me magoou muito. Como devo proceder? Então, olha, tua mãe deve ter projetado muitos sentimentos negativos em cima de você, filha, tá? Então, ela deve ter projetado tudo isso, você não vai dar certo, porque são coisas dela, não pertencem a você. Então, entenda isso. Tanto é que você teve apoio de outras pessoas e conseguiu. Então, lembre sempre, ela projetou em você conteúdos negativos dela. Isso não te pertence. Resolva, elabore isso e ponto. Eu penso que isso aqui tem a ver com perdão também. Uma coisa que me ajuda muito a perdoar é entender as diferenças, inclusive as diferenças de história. Quando a gente consegue olhar para a mãe da gente, por exemplo, e perceber a história da menina que um dia sua mãe foi, da adolescente que um dia sua mãe foi. Você deve ouvir algumas coisas que ela deve contar dela com a sua avó. E aí você vem tentando entender em que contexto, de repente, ela não te deu apoio. Será que ela teve apoio? Será que ela pensava que podia, de alguma forma, te ver sofrer por você estar trabalhando fora? Será que ela tinha... É porque a gente dá aquilo que a gente pode dar. Eu duvido muito que sua mãe tenha agido por falta de amor, porque mãe ama o filho mesmo, mas a gente erra. Amando, a gente erra. Por conta disso, por conta da nossa história, daquilo que a gente traz e julga ser o melhor, né? E a gente não faz as coisas premeditando que vai magoar o filho. Às vezes magoa, mas eu acho que a intenção
principal, ou primordial. A primeira é o amor. E ela entender que a mãe projetou exatamente o que você falou, frustrações dela na da filha, história dela. Da história dela. Às vezes até medo, porque eu penso assim, às vezes a mãe fala, não, minha filha não vai trabalhar, minha filha vai ser dona de casa, porque mulher que trabalha fora é xingada, mulher que trabalha fora pode sofrer um abuso. A gente não sabe o que passou na cabeça dela e talvez nem ela saiba, podia estar bem no inconsciente dela também, né? Exatamente. O importante é ela se resolver, como você disse, perdoar a mãe e seguir o fluxo da vida. E a vida é linda quando a gente perdoa, quando a gente ama e faz essa troca boa. Vai que vale a pena. Próxima pergunta. Boa tarde. Eu vou primeiro falar a pergunta, depois eu vejo se eu posso falar o nome. Adoro o seu programa, me casei aos 13 anos de idade. 13 mesmo? 13 anos de idade devido ao alcoolismo do meu pai. Hoje não tenho contato com ele. Não fui muito próxima aos meus pais, minha mãe já faleceu e eu me culpo. Sofro muito, sou depressiva, ansiosa, meu ex-marido só judiava de mim. O que fazer? Não consigo ser feliz. O que devo fazer? Um beijo para você, minha querida. Mas você merece ser feliz, então acredita nisso, no seu merecimento. A história de vida foram experiências difíceis, tem culpa, tem remorso no meio de tudo isso, mas você pode transformar isso em alguma coisa melhor, essa lição em alguma coisa melhor para você. Não fique parada pensando no que aconteceu lá atrás. Coloque a sua vida para andar. Pensa, eu mereço ser feliz e vou fazer por onde? Momentos de felicidade, sabe, Cláudia? Alguma coisa que ela gosta de fazer, para ela se sentir bem. Se a vida não deu essa oportunidade para ela através dos pais ou outras pessoas próximas, ela pode se permitir e fazer isso por ela a partir de agora. Você, como todas as pessoas, merecem ser felizes. Façam por onde. Tenha iniciativa disso. Boa. É bom a gente sempre perguntar assim, pra que tanto sofrimento? Tentar tirar proveito, aprendizado e seguir em frente, né? Mas eu acho que vale buscar ajuda específica, uma ajuda profissional. Procure uma terapeuta, uma psicóloga para cuidar de você. E, de repente, se você não puder, faz isso que eu te falei. Entra nas faculdades, nas universidades, tem serviços gratuitos. E os grupos de apoio também, até mesmo o Amor Exigente, porque eu falo muito que é um grupo voltado para a dependência química, mas é um grupo que trata a qualidade de vida, até para você entender um pouco o alcoolismo do seu pai, quem sabe lidar com tudo isso. Vá, não fique só. Como a Marilene falou, a vida é muito linda. E ó, leia Emoções, Situações e Soluções, o livro da nossa convidada de hoje, que está no site marileneked.com.br e no Instagram marileneked, você pode seguir lá. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito gostoso Cláudia. Conversar. É recíproco. Aprender mais sobre a vida, muito bom. Eu amo, acho que as pessoas sempre deixam um pouco delas, levam um pouquinho da gente, isso faz a gente cada vez melhor, né? Eu penso assim mesmo, a gente vive com momentos difíceis e momentos bons. Não esqueça, como foi dito aqui, procure esse ponto de equilíbrio, fazendo coisas diferentes, um caminho diferente e saia sempre do lugar de vítima. Eu penso que quando a gente se coloca no lugar de vítima, a gente fica lá enfurnado num buraco, se vitimizando. Eu sei que dói, mas assim, tenta sair desse lugar e vai para esse lugar do... Pra que será que eu passei por isso, né? Pra que será que tá tão difícil? Tem coisas para aprender aí.